Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. Eu tô fazendo crochê aqui hoje, pessoal. Já são 2 horas da tarde, hoje é segunda-feira, tá gente? Eu ia fazer aqui uma live, só que hoje eu tô bem cansada, gente, eu tive que sair, então eu cheguei quase agora, então me deu um certo cansaço. Então eu resolvi fazer o vídeo ao invés da live, tá bom? Aí eu pensei assim, meu Deus, por que eu tô tão cansada? Eu cheguei agora, eu fui na rua, né? Mas por que eu tô tão cansada? Mas aí eu lembrei, gente, eu acordei bem cedo e fui arrumar o quintal ali, varrer, jogar uma água, porque choveu bastante. Então, deixei o quintalzinho ali, não é grande não, é só um corredor assim, mas eu tenho planta e tem também a árvore de acerola, então tem muita acerola e cai muita acerola no chão, cai muita folha, então fica horrível, né? Então tem que estar sempre limpando. Como tá com muita acerola, toda vez que eu passo ali, eu já deixo uma vassoura, uma pazinha, que aí eu cato, gente, porque a gente vai passando, vai pisando naquelas acerolas, fica, aí chove e fica horrível. Então hoje de manhã eu já acordei, foi a primeira coisa que eu fui fazer, arrumar o quintal. Mas eu tô aqui, gente, tô fazendo crochê. Tô fazendo hoje, gente, com barbante, tá? Tô fazendo aqui tapete, né? Desses tapetes comuns. Simples mesmo. Tô usando aqui o barbante número 6. Eu não tenho muito hábito de usar barbante 6, não. Eu uso barbante 8. Mas eu resolvi experimentar por conta da quantidade que tem o barbante número 6, né? E como também tô trocando toda hora de linha, tá, gente? Toda hora eu tô trocando de linha. Então, uma hora eu tô com uma linha fina, outra hora eu tô com a linha grossa. E se eu for, acho que direto pro número 8, pode ser que dê um problema aí na mão, né? Então, eu tô fazendo aqui no 6, porque eu também quero ver quantos que eu vou conseguir fazer com quantos barbantes com o número 6, né? Aí eu tô fazendo de cabeça aqui, tá, gente? A contagem de cabeça mesmo, não tô olhando lugar nenhum, não. Quero ver quanto que vai dar. Eu tô achando que o meu fica um pouco grande. Eu acho que eu tinha que diminuir só um tiquinho para ele ficar um pouquinho menor, porque eu quero fazer desses também bem em conta para eu poder fazer na quantidade, porque agora, pessoal, eu vou começar a separar o que eu preciso, o que eu vou fazer, né? Como eu tô falando para vocês, eu não tô com nenhum critério do que fazer. Ah, eu trabalho com um determinado produto. Ah, eu faço jogo de banheiro, então eu só faço jogo de banheiro. No momento, gente, eu não tô fazendo isso. Quem veio no meu canal sabe que veio por conta das pinturas, por conta dos panos de copa. Então, como eu tô vou começar a produzir também crochê, porque o meu alvo é chegar lá nas roupas de criança. Só que, para eu chegar nas roupas de criança, na moda infantil, gente, eu preciso ter clientes. E eu não tenho esses clientes. Por quê? Clientes é que sustenta o nosso trabalho. Não adianta eu fazer aqui um montão de coisas infantis se no momento eu ainda não vou conseguir ter uma clientela para isso. Então, eu tenho que ir fazendo aos poucos, estocando esse material para eu poder aos poucos conseguir esses clientes, né? Porque assim, tem que também ter a ideia assim do que fazer de maneira que seja uma venda rotativa, gente, é vender todos os dias. Não adianta eu produzir um trabalho, eu penso assim, né? Não adianta eu produzir um trabalho hoje, vender hoje e só vou vender outro não sei quando. Então a ideia não é essa. A ideia é sim abrir uma loja online somente com o modo infantil.
Mas para isso eu preciso ter o quê? Os clientes. O que movimenta o nosso trabalho não é uma quantidade de produção, mas os clientes que compram, né? Porque a partir daí, os clientes vão chegando, a partir daí a gente vai tendo um norte do que realmente está fazendo, né? O cliente é o termômetro de tudo, né? Então, mas enquanto isso, eu vou produzindo coisas que eu sei que são vendáveis, porque a gente precisa também o quê? Fazer nosso dinheiro. Todo mês a gente tem o quê? O valor a receber. Então, eu preciso manter, porque eu não estou pintando tanto quanto eu pintava. Eu vou começar a dividir aqui, eu quero ver quantos desses eu consigo fazer e quantos que vão dar aqui no cone, tá? Eu tô com um cone de 1,8 kg, então eu quero ver quantos que dá para eu fazer sem de uma cor única, tá? Porque a partir daí eu vou poder calcular aqui o meu gasto. Então, colocar o valor. Escutei um negócio na cozinha. Escutar aqui um valor e. Escutar um valor. Colocar o valor, ver quantos que eu vou conseguir tirar aqui, né, gente? Que não vai adiantar também. Então, só que essa venda, ela precisa ser uma venda mais rotativa, mais rápida, tá? De ser feita. Então, eu tenho que ter aí uma forma de produzir, mas de venda. Eu, gente, quando vou, por exemplo, eu tô fazendo aqui, eu não tenho assim, uma estratégia de vendas, esse mês eu vou fazer assim. Não. Eu monto um caminho que eu devo seguir e nesse caminho eu vou seguindo. Enquanto tá dando certo, a gente vai embora nele. Eu não fico mudando, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, um mês eu faço de um jeito, outro mês eu faço de outro. Não. Tanto que nos panos de copa, eu fiquei por anos só vendendo pano de copa, gente. Eu não fazia mais vestuário, porque eu vi que no pano de copa eu tirava muito mais do que ficar fazendo o vestuário, tá? Isso que muitos anos mesmo, não foi agora. Antes da internet eu já fazia os panos de copa, tá bom? Aí eu fui vendo que era mais viável, me cansava menos. Então, conforme foi passando o tempo, a gente foi o quê? Aumentando a produção. A única coisa que eu fazia era aumentar a produção, aumentando. Só que chega uma época que a nossa capacidade física, ela já acho que não suporta, gente, a quantidade de trabalho que a gente vai fazendo. Isso daí é certo. E uma coisa que eu ouvi que é bem verdade. Quando você não consegue mais, porque assim, o trabalho manual, você tem uma capacidade limitada, né? Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com outras pessoas, seria mais fácil. Mas uma única pessoa fazer para atender um número grande de pessoas, chega numa hora que pode acontecer, até chega de falir mesmo. Por quê? Porque não tem uma capacidade de produção. Por exemplo, nos panos de copa eu já pintava por mês mais de 100 panos por mês. Então, para quem pinta, é muita coisa, sabe? Principalmente as bonecas que eu fazia, eu não parei de fazer. Mas as bonecas que eu pinto, as minhas bonecas são grandes. Eu coloco uma pintura grande. Então, chega uma época que a gente já não tá dando conta. O meu não foi nem não dar conta de não pintar, tá? O meu foi questão de ficar muito tempo sentada. Eu já não tenho essa condição física de ficar muito tempo sentada. Então, a minha questão foi essa, mas não de produzir. Se eu não tivesse tido esse problema na coluna aqui, né? Essa questão de ficar sentada, a gente ia continuar pintando aí. Apesar de que eu já estava com muita vontade de fazer roupa infantil.
mas quando a gente produz muito também, isso também pode sim trazer uma certa falência no seu negócio. Então a gente tem que procurar o quê? O equilíbrio, tem que ter o equilíbrio. Você sabe que só consegue produzir X, só que é aquela coisa, você estaciona. Ah, eu só consigo produzir 100 peças. Então eu vou ficar o tempo todo só em 100 peças. Você não consegue passar, você não consegue subir mais. Você fica estacionado naquilo ali, né? Só que eu prefiro estar sempre subindo o degrau. Aí é a escolha de cada um. Então, eu vou começar a separar aqui a produção do que eu consigo produzir mensalmente para formar. Aliás, não é formar o salário, porque eu já tenho o meu. Só que eu preciso fazer de maneira que eu consiga chegar no que eu chego nas pinturas. Sendo que com crochê e com um pouco ainda de pintura também, tá, gente? Só que, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho, eu tenho um valor mínimo assim, de valor, vamos assim dizer. Tinha uma época, bem lá atrás, que era assim, tudo era R$ 1, R$ 1. Mas quando R$ 1 valia, sabe? Teve a época que R$ 1 valia bastante. Aí depois as coisas foram aumentando um pouquinho, a gente já vai passando para R$ 10. E dos R$ 10 a gente já vai aumentando. Então vamos supor que eu tenho um trabalho que eu venda, o mínimo de valor de preço que eu cobro é R$ 10. E eu consigo produzir por mês 50 peças a R$ 10. Então eu consigo tirar R$ 500 por mês, tá? Aí você vê assim, poxa, eu ainda tenho mais condições de fazer mais 10. Em cima dos 50 que eu já faço, se eu fizer mais 10, eu já consigo aumentar mais, mais R$ 100, né? Então, se eu vendia aqui, se eu tinha um valor de 500, agora, a partir de agora eu tô fazendo 600. Então, é manter esses 600, por exemplo, sei lá, alguns meses, para o corpo da gente acostumar também. Aí você vê que já consegue os 600, então agora eu vou aumentar mais 15. Será que eu consigo aumentar mais 15 peças? Aí já passa mais o que? Mais R$ 150. Então, se você já recebia 600, aí você já vai fazer o que? 750. Então, você vai aumentando o salário. Mas eu penso que a gente tem que o quê? Manter a produção. Essa produção, se é 50, mantém em 50. Vê que pode aumentar, vai aumentando. Por exemplo, os panos de copa, eu não comecei a pintar 100 panos por mês. Eu acho que eu pinto acho que até mais, já cheguei a 120 por aí. Pelo menos para pintar, gente, manualmente é bastante coisa, tá? Então, só que isso eu fazia o quê? Eu ficava 10 horas por dia, 12 horas por dia sentada, ou 14 horas por dia sentada. É muita coisa para uma pessoa ficar sentada durante o tempo todo. Mas o quê? Eu tinha uma agenda que me dava essa condição de eu ficar somente fazendo pano de copa. Eu não me preocupava com mais nenhuma outra coisa. Então, é isso que agora eu vou ter que começar de novo. Aí, lembrando, tem que ter um valor mínimo. Por exemplo, o pacote que eu fazia era R$ 200. Nenhum cliente comprava na minha mão gastava aqui na minha mão menos de R$ 200. Então, se entrava 2 clientes, já era o quê? R$ 400 que eu tinha ali com 2 clientes. Se eu tinha 10 clientes, aí eu já sabia que eu já tinha ali o quê? R$ 2.000 com 10 clientes. Só que 10 clientes era 100 panos, né? 100 panos. Mas a venda na internet, ela também é diferente. Por quê? Porque eu já estava no nível de ser aquele rotativo.
todos os dias entrava cliente diferente. Todos os dias entrava um cliente diferente. Então, por exemplo, não é só um cliente, quando ele retornava, ele já não comprava só um pacote. A cliente, Jana, eu quero 2 pacotes. Então, cada cliente ia o quê? Multiplicando a quantidade de panos que compravam. Entende? Então, isso foi o quê? Aumentando, 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 graças a Deus por isso. Mas hoje a gente está mudando isso, né? Então, a gente consegue fazer um salário bacana? Consegue fazer um salário bacana, só pintando. Mas tem esses revertes aí. Mas, enfim, agora eu vou começar de novo a montar aqui, de maneira que eu não posso ter, gente, uma venda com um cliente menor de R$ 200. Se eu for ter uma venda com uma cliente menor de R$ 200, eu vou voltar lá para trás e vou ter que trabalhar muito mais. Entende? Então, quando a gente vai formar, assim, você nunca pode regredir nesse sentido. Então, se você tem um valor mínimo, um produto mínimo, vamos supor, sei lá, R$ 50, não sei, R$ 30, se você consegue produzir aquele trabalho a R$ 30, aí é só você multiplicar quantos que eu consigo fazer dentro desses R$ 30 para fazer um salário X. Eu vou colocar aqui R$ 2.000. Ah, Giane, eu me contento ganhar R$ 2.000 por mês. Então, quantas peças em R$ 30 que eu preciso para fazer R$ 2.000? Entendeu? 100, no caso, 100 peças daria R$ 3.000, né? Então, você precisa fazer menos de 100 peças para ter os R$ 2.000. 50 peças, no caso, gente. Eu não sou muito boa assim de matemática rápida, não. Mas é nesse caminho que a gente tem que trilhar, né? Então, aí agora eu vou ter que fazer o quê? Começar tudo de novo nesse sentido, tá? Quantas peças que eu consigo fazer nesse tapete aqui? A minha ideia, por exemplo, se eu vendo um tapete, eu não quero assim vender muitos jogos. Vou até fazer, mas eu não quero ficar nisso, tá, gente? Eu não vou ficar fazendo isso. Isso aqui, durante 3 anos, vão ser somente para fazer dinheiro. A minha meta é fazer dinheiro. Eu não tenho nenhum outro propósito em relação para formar um salário. Para formar meu salário, mas exclusivamente somente estar fazendo dinheiro. Então eu vou fazer de tudo que eu puder fazer. Jogo de banheiro, jogo de tapete, vou fazer camiseta, vou fazer roupa adulto, né? Como eu falei para vocês, eu tô pegando serviço de uma empresa, tudo com o intuito de somente fazer uma quantia, um valor, tá? Durante, agora são 2 anos, eram 3 anos, praticamente 1 ano é só de organização, gente. Não é simples, assim, não é fácil. É simples, mas não é fácil de ser feito. Por quê? Porque a gente precisa da movimentação o quê? De clientes. Então eu tenho que fazer o quê? Dar um jeito. Essa organização que eu preciso fazer, tá? Porque senão, gente, eu vejo muita gente que oscila. Pelo menos para quem trabalha com artesanato, uma coisa que eu quero assim muito me desvincular, tirar isso da minha cabeça. Por exemplo, eu falo muito isso. Nós precisamos fazer um salário. No caso, para quem empreende, para quem tem o seu, né, trabalha para si mesmo, não é um salário, mas é como um prolabore, né? Mas a ideia de que como que eu posso explicar para vocês? Essa ideia de assalariado, entende? Quanto que você quer ganhar por mês? Quem vai definir é você, ou no caso eu defino quanto que eu quero ganhar, tá? Só que também tem o que? Em conjunto com o cliente, a gente tem que ter cliente. Você não vai ganhar se você não tiver cliente. Então a gente, como trabalha aqui sozinha, a gente tem que dar conta de tudo, né? Então,
Eu tenho que criar uma forma de trabalho da qual eu consiga ir caminhando, sem ficar mudando no meio do caminho. Ah, esse mês eu trabalhei assim, o mês passado eu trabalhei assim. Não. Tô acertando desse produto, eu só vou aumentando ali a quantidade, né? Então, é isso. Porque, gente, eu também, eu não sei se é uma coisa que eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu penso, quando eu chegar lá no vestuário infantil, já vai ser para eu descansar, tá? Descansar mesmo, assim, já não vou fazer mais a correria que a gente faz, que eu faço aqui, por exemplo, de acordar cedo. Não, por quê? Porque é o tempo que eu tô fazendo para ter dinheiro em caixa, porque nós não vamos nos aposentar, mesmo assim, você que, por exemplo, paga um MEI, mas é, 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 é a aposentadoria comum, gente, mas ter dinheiro em caixa é diferente, né? Eu não tenho ainda o dinheiro em caixa, mas por isso que eu me cobro, porque era para eu ter, por isso que eu me cobro muito. E eu não tenho. Não tenho por quê? Por que você não tem, Gia? Maus hábitos, sabe? Eu tenho muitos maus hábitos. Já consegui sair, já passei por duas situações bem complicadas financeiramente falando, e eu consegui sair tranquilamente. Tranquilamente não, mentira. Consegui sair. E essa que eu tô passando, eu acredito que é mais por conta dessa transição também que eu tô fazendo. Então, fica um pouquinho complicado. E a ideia é isso, gente, dar para viver de artesanato. A gente consegue superar essas dificuldades sem ficar... como que eu posso falar para vocês assim? Sem ficar... Por exemplo, nas duas que eu já passei, tipo assim, mas eu não... É assim... A diferença entre elas é assim, tipo assim, 10 anos depois, entendeu? Assim, foi desse jeito. Aí agora que eu tô numa situação um pouquinho não, muito apertada. Não é um pouquinho não, é muito apertada. Mas eu tô trabalhando para isso. Eu não tô parada, esperando. Ai, meu Deus, abençoa, gente. Porque assim, uma coisa que um dia eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Porque a gente fica muito nesse espírito, assim, e a gente deixa de agir muita coisa na vida da gente, a gente deixa de agir muita coisa no trabalho da gente. Quando a gente fica com esse espírito, ah, meu Deus, me ajuda, a gente tá sempre, a gente fica abatido. E uma pessoa abatida, ela não consegue raciocinar com inteligência. Ela não consegue raciocinar com direção. Entendeu? Porque ela tá se sentindo tão enfraquecida, ela tá se sentindo tão ali necessitada e ela não consegue colocar força no trabalho, ela não consegue ter clareza para onde que ela tem que ir. Porque eu acredito, gente, que... Gente, eu nem sei quanto tempo já tem esse vídeo, mas eu acredito que com qualquer pessoa que trabalhe para si mesmo, gente, passa por essas dificuldades, passa por situações, às vezes uma má negociação também traz complicações, às vezes o abandono dos clientes por uma determinada situação, tudo pode acontecer que pode prejudicar. No outro dia eu passei estava passando na rua e tinha um rapaz que ele estava na calçada pedindo ajuda, porque a loja dele pegou fogo, sabe? Pegou fogo e queimou tudo. Na época lá, eu não lembro, vendia coisa de festa. Era de festa. E ele estava pedindo ajuda na calçada, as pessoas, para ele poder se levantar o comércio dele novamente.
E ele conseguiu, não sei se com a ajuda das pessoas ali, né? Porque acabou com a loja dele. Só que quando ele montou a loja novamente, já não veio com festa, tava com produtos de cosméticos, sabe? Então, a gente precisa buscar, né, a clareza. E é isso, gente. Então, o que que eu vou já vou começar a fazer o quê? O tempo que eu gasto para fazer isso. Ah, durante 3 meses eu vou fazer tantos jogos de banheiro, tantos jogos de cozinha, tantas camisetas, entendeu? Porque isso tem que. Aí eu não vou me preocupar tanto com o tempo da venda. Vamos supor que eu tire 3 meses. A questão é fazer, vender e reter esse dinheiro, guardar esse dinheiro, tá? Tirar o material, claro, e guardar esse dinheiro. Como eu falei para vocês, por exemplo, uma coisa que me dificultou um pouco na compra de material, eu nunca me preocupei em ter muito estoque, porque eu já tive, gente, sabe? Mas hoje em dia eu não me preocupo tanto. Eu me preocupo mais em ter o quê? Você precisa ter o valor para comprar a hora que você precisar, tá? Porque a gente começou o quê? A pagar aluguel. Então, pagando aluguel, o dinheiro que eu gastava com material vem para o aluguel. Então, misturou bastante as coisas. E é isso que tem dado uma certa dificuldade. Mas a gente está fazendo aí para poder reverter a situação, passar à frente, parar com os maus hábitos, né, que eu tenho. Nem é mau hábito, mas também, gente, são hábitos que eu considero necessários. Imagine se você vai ficar a vida inteira somente com vontade de fazer as coisas, né? Você tá viva, não tá viva, não pode fazer, então faça, né? Porque a gente não sabe, amanhã, ficar o amanhã. Não sei, tem gente que acha que a gente tem que ficar, lógico, se preocupar, mas eu me refiro, a gente também não deixa de viver, de fazer o que precisa ser feito, dentro de um equilíbrio. É isso. Então, é isso, gente. O vídeo tá bem gigantesco já. Eu quero ver quantos que eu consigo fazer com 1,8 kg. O que é 800? Acho que é 1,8 kg. Nem sei onde eu botei o rótulo, mas acho que é isso. Tô trabalhando com barbante número 6. Eu acho que fica molenga, sabe? Eu não gosto muito, não. Eu gosto... Ô, gente, a linha embolou aqui. Gente, eu comprei um negócio de... Como é que é o nome disso? Ai, gente, de botar o cone de linha. E o negócio, não sei. Não gostei muito, muito. Não achei que é tão proveitoso. Mas se eu deixo o cone aqui, meu cone também não fica caindo, não. Como é que é o nome, gente? Que negócio de colocar o cone de linha. Aí eu comprei pra colocar. Tô com a almofada aqui atrás. Bota aqui por conta das costas, pra eu ficar o máximo possível com as minhas costas mais esticada. Aí daqui a pouco eu troco de lugar. Aí vou pra sala, sento no sofá, sento no chão. O crochê me possibilita fazer isso. Trocar de ambiente, trocar de lugar, ficar um pouquinho em pé. Já a pintura não me dá essa condição. É só sentada, né? Então a perna começa a fisgar, começa a dar choque. Eu sinto muito choque na perna, por conta de ficar muitas horas sentadas. Então, o que eu vou fazer também, gente? A pintura, a cliente, como eu falei para vocês, ficou faltando 2 clientes para eu estar enviando, que foi nesse tempo aí. Agora, a gente vai chegar em dezembro, já era para eu ter acabado tudo que eu tinha planejado. Era para finalizar tudo que eu tinha me programado para fazer no princípio de janeiro, tá vendo? As coisas não vão assim sempre certinho do jeito que a gente planeja. Mas se a gente tem uma certa clareza, uma certa frieza
para poder seguir em frente e de forma diferente do que a gente planejou, a gente precisa estar mais tranquila, né? Se a gente encontra uma artesã que só vive ansiosa, nervosa, gente, o trabalho fica difícil de acontecer. Olha, por exemplo, aqui assim, eu fui procurando o que eu tinha de coisas prontas aqui. Aí eu tenho um pouquinho dessas flores que eu tinha, que já estava aqui pronto, sabe? É de polipropileno, mas aí eu vou colocar em alguns tapetes. Vou fazer tapete sem flores, assim, mas vou colocar umas que sempre tem alguém que fala assim, não dá pra botar uma florzinha, entendeu? Tem alguns que eu fui fazendo aqui para depois passar o verde aqui, e aí eu vou montando, tá? Aí eu já tava, na minha cabeça, eu já tava até vendo aonde que eu vou vender. Tudo isso eu já vou fazendo no programando. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Olha, florzinhas assim, nem sei com que linha, acho que dessa florzinha aqui, olha. Tá vendo? Já tinha bastante aqui guardada, tudo isso vai ser usado. Mesmo que eu tenha, gente, que fazer algo que eu não gosto, um tipo de venda que eu não gosto de fazer, eu vou fazer. Para poder eu conseguir chegar no meu objetivo, né? Acho que o vídeo parou, meninas, mas tinha alguns squarezinhos, aí eu vou passando aqui depois só o verdinho, tá? E é isso, meninas. Mas eu não sou doida não, tá, gente, de ficar fazendo tudo. Eu sou muito a favor de ter um produto para vender. Quando já você, como o pano de copa, que eu falei pra vocês, eu fiquei anos vendendo só pano de copa. Eu não fazia nada além do que só os panos de copa. Até chegou uma hora que ficou só a pintura do pano de copa. Entendeu? Mas para isso a gente precisa ter clientes que sustente isso. Se você faz um trabalho e você não tem cliente para sustentar isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas assim, eu sou a favor assim, por exemplo, se você tem um cliente, você vende pela internet. Ou então, mas eu não sou aquela de pessoa, gente, assim, de vendedora, nesse caso, como vendedora, de ficar mandando mensagem. Eu mando, não vou dizer para você que eu não mando, eu mando sim, mas eu não fico em cima do cliente, todo mês está enviando coisa, todo mês está enviando lá pro cliente. Olha, tá, chegou. Não, eu não faço isso, tá? Eu sempre estou indo em busca de novos clientes. Quem é seu cliente que gosta do seu produto, ele volta, sabe? Ele sempre vai voltar. Então, eu faço desse jeito. Então, eu estou à procura, estou sempre indo em busca de novos clientes. Para quê? Para sustentar o nosso trabalho, né? Então, é isso, meninas. Eu vou parar aqui para eu poder continuar aqui meu trabalho. Quero ver se eu acabo pelo menos um hoje. Pelo menos um tapetinho desse daqui. Eu quero ver, eu parei no meio do caminho porque eu tava com fome, aí eu fui almoçar. E fui na rua também, né? Mas amanhã, quando eu começar de novo um outro, eu quero ver quanto tempo que eu levo para fazer um. Aí eu não vou ficar fazendo um o dia inteiro. Fazendo um montão o dia inteiro de tapete. Eu vou fazer um, todos os dias eu faço um. Todos os dias eu faço um. E vou para o trabalho que é da empresa lá que eu tô pegando, né? E paralelo a isso, a pintura vai ser, eu vou fazer pelo menos umas 3 vezes por semana, eu pinto, vamos supor, só na parte da manhã, porque ainda não tá dando para ficar muito tempo sentada, mas de pouquinho em pouquinho eu vou continuar porque eu preciso cumprir. A cliente resolveu, agora eu falei que ia devolver o dinheiro dela, mas aí ela quer os panos, então eu vou pintando aos poucos, né, gente? Porque dela são 60 panos que eu tenho que pintar para ela. E tem da outra cliente que são 20.
Aí eu vou continuar aqui meu trabalho, tá, meninas? Então é isso. Hoje não deu para eu fazer a live porque eu também estou muito cansada. E é isso. Espero que vocês curte, comenta, gente, compartilha. Se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreve no canal, tá bom? Para você ver aí como que vai ficar essa jornada aí de vivendo do crochê, tá bom? Ou melhor, vivendo do artesanato, né? Se a gente consegue. Uma coisa que é, olha, Gil, uma coisa que é bem importante assim, gente, quando vocês começam a seguir uma pessoa nesse sentido, para vocês ter um parâmetro de como que a pessoa tá, apesar de que, gente, conforme o canal vai crescendo, tem muita artesã que trabalha para que o canal cresça e ela pare de produzir. Não é o meu objetivo, entende? O meu objetivo é quanto que eu posso produzir. Porque se eu não conseguir, vamos supor, fazer muita coisa aqui na internet, que o meu trabalho não chegue, mas quanto que eu, Jeane, sei que produzo e que eu faço, né, que eu produzo e que eu consigo viver disso. Independente se eu tenho visualizações ou não, entende? Então, o meu desafio maior é esse, para mim mesma, sabe? Eu consigo viver disso? Eu consigo viver daquilo que eu gosto? Sem ter que ficar fazendo renda extra, sem ter que ficar fazendo um dinheirinho por fora. Nada contra quem faça, né? Como eu disse já em outros vídeos aí, eu já 2 vezes arrumei um serviço. Quando eu me vi numa situação muito apertada, mas eu nunca deixei de fazer. O serviço era como se fosse uma renda extra, né? Como agora também, mas eu peguei de uma empresa para eu estar confeccionando, por quê? Para dar um suporte, tá bom, meninas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.